noite, amigas. Vamos iniciar nosso momento evangélico, pedindo a Jesus, nosso Senhor, nosso Mestre, que nos dê a sua paz, a sua misericórdia e a sua luz. Pedindo também a presença dos nossos amigos espirituais. Que o nosso irmão Ivan seja inspirado na sua fala, na sua reflexão. Assim, Pai amado, sob a tua permissão, iniciamos o nosso instante semanal de oração, de silêncio, de harmonia e, ao mesmo tempo, de louvor, pelo tanto que de ti recebemos. Paz e luz, Mestre, em nós. Nesse momento, passar para a nossa leitura do livro Pão Nosso, Filhos Pródigos. E caindo em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Consta do Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 17. Examinando-se a figura do filho pródigo, toda a gente idealiza um homem rico, dissipando possibilidades materiais nos festins do mundo. O quadro, todavia, deve ser ampliado, abrangendo as modalidades diferentes. Os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra o dinheiro em abundância. Acomodam-se em todos os campos da atividade humana, resvalando de posições diversas. Grandes cientistas da Terra são perdulários da inteligência, destilando venenos intelectuais, indignos das concessões de que foram aquinhoados. Artistas preciosos gastam, por vezes, inutilmente, a imaginação e a sensibilidade através de aventuras mesquinhas, caindo, afinal, nos desvarios do relaxamento e do crime. Em toda parte vemos dissipadores de bens, de saber, tempo, de saúde, de oportunidades. São eles que, contemplando os corações simples e humildes, em marcha para Deus, possuídos de verdadeira confiança, experimentam a enorme angústia da inutilidade e, distantes da paz íntima, reclamam desalentados.
Quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome de paz me tortura o espírito? O mundo permanece repleto de filhos pródigos e, de hora a hora, milhares de vozes proferem aflitivas exclamações iguais a esta. Aqui está, portanto, o texto, Filho Pródigo. E sobre ele, vamos ouvir o nosso vídeo. Boa noite a todos. Pouco mais de paz e de tentativa de entendermos o propósito, o nosso propósito nessa caminhada evolutiva. Comentar um texto de Emmanuel, eu costumo sempre falar isso aqui no começo dos meus comentários, principalmente quando a gente pega um texto tão claro quanto esse, de uma responsabilidade muito grande, porque o texto por si só, ele já traz as ideias bastante claras daquilo que o benfeitor ele quer nos trazer quando ele busca em um trecho de algum evangelista uma mensagem baseada no pensamento que ele quer desenvolver. Então, aqui a nós só nos resta trazer alguns apontamentos do nosso espiritismo, dos textos evangélicos, para apenas ilustrar um pouco mais desta mensagem tão clara que o benfeitor Emmanuel nos traz. E, para tanto, a gente precisa ter entendimento de algumas coisas que são importantes para todos nós, desde o momento do nosso planejamento reencarnatório, né? Mas vamos iniciar aqui falando da parábola dos talentos de uma forma breve, onde um senhor rico ele sai a viajar e então ele distribui entre 3 servos dele alguns talentos. A um ele dá 5 talentos, a outro ele distribui 2 e a outro 1 talento. E depois de longa viagem, ele vem, pede prestação de contas a esses servos do que foi feito dos talentos que lhes foram dados. Aquele servo que recebeu 5 talentos chega ao Senhor e diz que multiplicou em mais 5 e lhe entrega 10 talentos. Então, o Senhor diz: muito bem, servo, bom e fiel. Você foi fiel no pouco, irei lhe confiar muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Ao segundo servo, que também recebe 2 talentos e também multiplica esses 2 talentos, o Senhor fala a mesma coisa. Então, ao terceiro servo,
que recebeu apenas um talento, mas com medo do Senhor de perder o talento que recebeu, ele enterra esse talento e alega ao Senhor que: Senhor, sei que és homem severo e que colhe onde não planta, que junta onde não semeia. E que, portanto, tive medo e enterrei o talento no chão para não perdê-lo. E este Senhor, então, o repreende, né? Dizendo: servo mau e negligente. Olha a diferença do tratamento para os dois primeiros servos para o segundo servo. Servo mau e negligente. Já que você sabia das minhas características, né, como ele disse, que és homem que colhe onde não planta e que ajunta onde não semeia, por que não entregou esses talentos aos banqueiros? Porque pelo menos haveriam juros e você me devolveria esse talento com os juros recebidos. E então ele manda que tome este talento daquele servo e entregue aquele que multiplicou os 5 talentos por mais 5. E diz que a quem muito foi dado, mais ainda terá a possibilidade de ter. E quem pouco tem, mesmo o que tem, lhe será tirado. Bom, fiquemos com a parábola do talento e vamos adiante para entendermos, entrando agora na parábola propriamente do filho pródigo, onde um dos filhos do Senhor, ele pede adiantadamente a herança ao pai, recebe a herança e vai para o mundo, né? E nessas suas andanças, durante muito tempo, ele gasta em farras, em bebedeiras, enfim, ele é um homem perdulário e desperdiça toda a herança, tudo aquilo que recebeu do pai. E, em determinado momento, depois de ter perdido toda a sua herança, ele se vê numa situação de fome, propriamente passando necessidades básicas. Então, ele pensa, né, que é quando o trecho que Emmanuel traz aqui do Evangelho de Lucas, capítulo 15, o versículo 17, onde o texto nos diz: e caindo em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai? E jornaleiros aqui são homens que cumprem jornada. Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Então ele pensa em voltar à casa do pai, pedir perdão e pedir ao pai dizer ao pai que não é mais digno de ser filho, mas que o pai desse a oportunidade de, pelo menos, ele ser um dos seus servos, um dos seus empregados. E o pai, então, com muita felicidade, recebe esse filho, pede que mate o novilho mais cevado que tem e que receba com todos, peguem a roupa mais bonita e dê para esse filho. E então, veja que entra nessa história um segundo filho, onde
eles era o filho que ficava com o pai sempre e que estava fora quando o irmão retornou, mas que, ao chegar, vê toda aquela movimentação, uma grande festa, e pergunta a um dos servos do seu pai o que estava acontecendo, onde o servo explica a ele a retornada o retorno do seu irmão à casa, e que o pai, muito feliz com o retorno dele, pede que aquela festa seja realizada, o que incomodou bastante esse segundo filho, que vai até o pai reclamar. E o pai diz: você é meu filho amado, você está aqui do meu lado sempre. Eu também te dou tudo aquilo, mas seu irmão, ele estava perdido e retornou. Então é necessário que faça, me sinto feliz que ele retorne ao seio do lar. Nós temos algumas lições nessa passagem do filho pródigo, e que Emmanuel traz aqui discorrendo para nós. E aí nós vamos pensar rapidamente, quando nós, antes de encarnarmos, temos o nosso planejamento reencarnatório. A equipe responsável pela nossa reencarnação, diante das necessidades que nós temos para a nossa caminhada evolutiva, junto com aqueles espíritos que estão no nível intermediário de evolução e que, por isso, podem, sim, participar do seu planejamento reencarnatório, é feito este planejamento junto com esse espírito, para, junto com nós, nessa condição mediana que nós temos de evolução, mediana mais para menos do que, muito mais para menos do que para o meio, mas nós temos essa, é uma dádiva, né? Participarmos, uma responsabilidade participarmos do nosso planejamento reencarnatório. Então, a nós é dado, veja que, ao longo de nossa caminhada, nós não somos espíritos jovens, nem somos criaturas criadas há centenas de anos, ou milhares de anos. Talvez nós tenhamos milhões, ou, quem sabe, até bilhões de anos, nós não sabemos. Mas sabemos, sim, que nós estamos numa caminhada difícil e ainda fazemos parte de uma atmosfera vibratória, que é a da Terra, de um planeta de prova e expiação, e por isso espíritos ainda muito endividados e muito atrasados. Mas que verdadeiramente já tivemos as nossas aquisições, as nossas caminhadas anteriores, e no nosso momento reencarnatório é nos dado a possibilidade de externar determinada faculdade que já foi adquirida por nós, de acordo com o passo que precisamos dar adiante na nossa caminhada evolutiva. Muitas vezes, aquisições que já foram feitas por nós, elas são temporariamente bloqueadas naquela encarnação, para que nós trabalhemos outras áreas, para que nós trabalhemos outras faculdades. Às vezes temos uma trajetória já realizada, relativamente sucedida nas artes, mas precisamos nos movimentarmos de uma forma mais dinâmica na área da emoção, na área do amor. E aí, nesse instante, aquela área que seria a área da nossa... que desenvolvemos a arte, ela é ali bloqueada, para que nós não precisemos, naquela oportunidade reencarnatória, mais uma vez,
potencializar esse setor e trabalhemos a área da emoção, aonde ainda estamos em atraso. Então, assim para um e para outros em áreas diferentes. Estes são os nossos talentos, as nossas faculdades. As nossas aquisições adquiridas em oportunidades pretéritas, porque nós não podemos imaginar que os talentos, eles são apenas nos dados, eles são dados para nós como dádiva divina. Não é isso. Ele é uma aquisição que nós fazemos ao longo da nossa caminhada. E quando os textos evangélicos nos dizem dos talentos que são nos dados, são as possibilidades que Jesus nos fornece para que nós trabalhemos essas áreas naqueles instantes, porque podemos considerar a encarnação um momento encarnatório, instantes fugidios diante da eternidade, naqueles instantes, para que nós tenhamos, sim, as nossas aquisições mais completas em áreas que ainda estão pouco trabalhadas em nós. Então, são, sim, áreas que aquisições que nós fizemos, e aí é nos dado essa possibilidade. Bem, esta possibilidade sendo nos dada, e nós tendo consciência, quando do planejamento reencarnatório, nós temos aí o livre-arbítrio para atuar. Deus nos permite o livre-arbítrio, nos deixando as diretrizes daquilo que nós temos que fazer e dando a oportunidade para que nós atuemos com a responsabilidade de sabermos a missão que nós temos, porque cada um temos a nossa. Porque quando nós falamos em missão, muitas vezes podemos pensar em coisas grandiosas, mas cada um tem a sua missão, que para nós é grandiosa. E é grandiosa porque nós temos as nossas limitações. E os desafios que nós temos nesta oportunidade, para nós, é um grande desafio. É uma grande missão. E aí, nós, muitas vezes, incorremos e estamos sendo os filhos pródigos. Porque façamos uma análise de nós mesmos, das nossas consciências, dos nossos potenciais, dos nossos talentos, aqueles que já adquirimos e que enxergamos em nós, aquela facilidade que temos muitas vezes do relacionamento com o outro, da palavra amiga, ou de uma facilidade de transmitir o conhecimento ao outro, ou de uma capacidade intelectiva que nós percebemos em nós, às vezes, até mais avantajada do que em outros, mas não para que enxerguemos isso com orgulho, com vaidade, mas sim com responsabilidade. Com a responsabilidade que temos de ter sido dado este talento, ou seja, esta oportunidade, para que possamos acolher a outros, para que possamos auxiliar a outros, para que possamos encaminhar a outros que clamam por essa nossa faculdade, que clamam por essa nossa ajuda. E o que é que nós estamos fazendo disso? Muitas vezes temos uma saúde que nós chegamos a dizer, um resfriado, eu não sei o que é um resfriado há 10 anos. Eu nunca tive uma dor de cabeça.
E o que é que você faz com a sua saúde? Você aproveita a sua saúde para, em prol de você mesmo, no seu templo sagrado, que é o corpo que é lhe dado nesta encarnação, você fazer boas aquisições e se edificar moral e espiritualmente, e fazer isso com outros também? Ou você está sendo pródigo em desperdício da sua saúde, em farras, perdendo noites, em atividades menos edificantes? E assim todos as nossas potencialidades. O nosso benfeitor Emmanuel, ele nos diz aqui que os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra o dinheiro em abundância, porque às vezes nessa parábola do filho pródigo nos remete muito à questão pecuniária, à questão material, à questão do dinheiro, quando nós podemos entender os nossos talentos nas mais diversas áreas, como nós dissemos aqui. Acomodam-se em todos os campos da atividade humana, resvalando em posições diversas. Grandes cientistas da Terra são perdulários da inteligência. Nós, necessariamente, nós não somos cientistas. Ou se somos, se alguém é cientista, me perdoe. Mas a inteligência que nós temos, ainda que não seja uma inteligência científica, é uma inteligência que a gente pode botar a serviço de nós mesmos e do outro também. Estes cientistas destilam venenos intelectuais, ou seja, ao invés de você fazer construções edificantes da inteligência que você tem, você faz desperdício, ou você usa ela como veneno para atingir, ou para denegrir, ou para massacrar outras pessoas. Artistas preciosos gastam, por vezes, inutilmente, a imaginação e a sensibilidade através de aventuras mesquinhas, caindo nos desvãos do relaxamento e do crime. Veja que desperdício de uma faculdade belíssima, onde a arte traz o conforto espiritual, traz o conforto para a visão, para a audição, para que estejamos numa situação um pouco mais leve para aliviarmos das dificuldades da vida. A arte traz essa coisa lúdica para nós. Mas o que acontece com muitos artistas? Empregam sua arte em coisas sombrias. Em toda parte, vemos os dissipadores de bem, de saber, de tempo, de saúde e de oportunidades. Somos nós desperdiçando tudo isso. Bens, saúde, saber, oportunidade. Não sabemos tão pouco que não podemos ajudar alguém. Sabemos alguma coisa, às vezes em uma determinada área, mais do que outras pessoas naquela área, e podemos sim auxiliar, mas muitas vezes vemos pessoas que retêm o conhecimento pela vaidade, pelo orgulho de ter o conhecimento, ele, e externar ele, e na hora que for preciso, ele ser a pessoa que vai falar, que vai ensinar, quando ele pode multiplicar isso. São eles que contemplam os corações sublimes e humildes em marcha para Deus. Possuídos de verdadeira confiança, experimentam a enorme angústia da inutilidade e, distantes da paz íntima, exclamam desalentados. São eles não, somos nós. Somos nós que desperdiçamos os nossos talentos e nos vemos desalentados. E olhamos na nossa marcha evolutiva, possuidores da verdadeira confiança, a verdadeira confiança que temos naquele talento adquirido por nós, porque às vezes sabemos que
que aquele talento é algo que a gente tem a segurança de desenvolver e de até passar para outro, mas experimentamos enorme angústia porque é uma coisa, estamos sendo inúteis. Não estamos multiplicando, não estamos levando ao outro isso. Quantos, aí Emmanuel vai finalizar nos dizendo, quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome da paz me tortura o espírito. Porque pessoas que a gente observa e supõe ser pessoas, às vezes, mais simples, mais humildes, mas que estão numa paz que, na verdade, chega a causar até inveja em nós, porque nós gostaríamos daquela paz e não do conhecimento ou do talento que nós temos. Mas porque a utilização do talento, assim, eu digo nós, porque nós, às vezes, olhamos ao outro e somos olhados pelo outro também dessa mesma forma. Quando nós guardamos essa paz, que é muito difícil, nós sentimos essa paz, mas nós olhamos aqueles que, naquela serenidade, naquela tranquilidade, naquela paz, quando fala fervorosamente e vive o Evangelho do Senhor. Muitos irmãos nossos não têm, às vezes, o conhecimento mais profundo do Evangelho, mas têm a vivência na vida prática do Evangelho em si. É o Evangelho vivo atuando. Com certeza, através dos seus pensamentos, se nós pudéssemos ler o pensamento daquelas pessoas, porque as palavras dizem por ele, porque as atitudes daquela pessoa falam por ele. É o Evangelho em movimento. É a pessoa que você chega do lado e sente como se fosse uma atmosfera de suavidade, de acolhimento, de paz. O mundo permanece repleto de filhos pródigos, e de hora a hora, milhares de vozes proferem aflitivas exclamações iguais a esta. Quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome de paz me tortura o espírito. Pensemos nessa última frase, e analisemos o que estamos fazendo dos talentos que nos foram dados, das aquisições que nós tivemos ao longo da nossa caminhada evolutiva, para que nós não sejamos e não estejamos às voltas com esse questionamento. Quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome de paz lhe tortura o espírito? Deus nos abençoe.